Olá, alunos, eu sou o professor Ubernon e vamos fazer hoje uma revisão da unidade 1 da nossa disciplina Desafios Contemporâneos. O primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é sobre o objetivo dessa unidade 1. Nessa unidade, o que vocês vão estudar e devem se concentrar é na questão dos desafios profissionais mais recentes e também como o profissional contemporâneo é visto pela sociedade, identificando os desafios que o ambiente de trabalho impõe a vocês que estão entrando nesse mercado de trabalho, correto? Também trataremos das relações interpessoais e da importância do bom relacionamento, bem como da comunicação eficaz entre os profissionais nas organizações. Vejamos agora o próximo slide. Aqui eu gostaria de ressaltar um ponto que é apresentado na unidade 1, muito importante. A questão de como o profissional escolhe a sua profissão nessa nossa sociedade contemporânea. Primeiro, é importante a gente saber um pouco essa questão do termo desafio e contemporâneo. O que é o desafio? Desafio é quando você precisa dar um pouco mais, além daquilo que você normalmente faz para que algo aconteça. Você tem que colocar um esforço adicional. Esse é o desafio. Você é desafiado no sentido de colocar mais energia, né? Colocar mais conhecimento, dar o máximo de você para que você possa cumprir alguma tarefa ou atingir um objetivo. E o termo contemporâneo diz respeito ao que acontece na nossa sociedade atual, ou seja, o momento que nós estamos vivendo. Então vamos analisar um pouquinho essa questão de como você escolhe a sua profissão, ou o profissional, escolhe a sua profissão nessa sociedade contemporânea. A gente sabe que existem muitos recursos hoje em dia que podem nos ajudar nessa descoberta da profissão que nós queremos na nossa vida. Existem os testes vocacionais, pesquisa na internet, você tem entrevista com profissionais das áreas de interesse, entre outras possibilidades. Mas eu acho que uma das formas mais poderosas de influência em relação à escolha da profissão diz respeito a algum profissional que você conheceu ou que você admira, E esse tipo de profissional ele vai te passar uma empatia. Pode ser pela forma com que ele trabalha ou pelos resultados que ele alcançou, tanto socialmente como financeiramente. Eu acho que esses personagens que aparecem na nossa vida, eles nos influenciam bastante. Eu, por exemplo, quando escolhi a profissão de professor, eu tive como uma espécie de mentor ou uma figura de referência, um tio meu que era professor. E o conhecimento dele, a forma como ele era respeitado na família, aquilo desde garoto me influenciou muito e me ajudou a escolher essa profissão de professor em um determinado momento da minha vida. Então eu acho que vocês, de alguma maneira, ao escolher a profissão que estão se preparando para exercer, estão estudando para tal, devem ter passado por esses testes vocacionais, tem feito pesquisas, mas principalmente devem ter tido alguma figura que os influenciou de alguma maneira. Bom, o próximo item que eu quero revisar com vocês é relativo a esse ponto de como o profissional contemporâneo ele é visto e influenciado pela sociedade. Apesar de sermos moldados e preparados para o exercício da profissão escolhida, apenas na prática, na convivência diária, é que saberemos de verdade qual é o real desafio a ser enfrentado e vencido nas relações de trabalho e nas organizações onde nós vamos ali conviver, correto? Então, atualmente, nós trabalhamos todos os dias para alcançarmos os mesmos resultados, porém, temos como aliados a evolução natural desse próprio ser humano e os avanços tecnológicos com os quais nós convivemos. Mas a diferença é que nós não somos nós mesmos que determinamos quando começar e quando parar, e sim a sociedade alicerçada na economia, na política, que determina esse momento, o momento em que nós vamos começar a trabalhar ou o momento em que nós vamos
parar de trabalhar, ou até momentos em que nós vamos ter que fazer alguns desvios de trajeto na nossa jornada profissional, tá? Essa mesma sociedade que nos fornece melhores condições e alternativas diversas, como é hoje em dia, algo bem diferente do que tínhamos antigamente, quando as profissões não eram muitas e acabavam-se, na maioria das vezes, seguindo um legado familiar, né? Não faz muito tempo atrás, nós tínhamos que praticamente seguir aquela tradição familiar. Se é uma tradição de médicos na família, então o jovem tinha que seguir a tradição do pai ou do avô. Se acontecia com os militares, as profissões não eram muitas. Basicamente era o engenheiro, a professora, né, para as mulheres, o militar, o funcionário público. Não tínhamos muitas opções. Mas com o desenvolvimento da sociedade moderna, esse leque se abriu. A necessidade de novas profissões se fez presente. Tá? Esse fato tem muito a ver com o mercado globalizado do trabalho, que hoje ele é muito concorrido e cada vez mais as organizações buscam profissionais diferenciados para fazer parte do seu quadro de colaboradores em função desse mercado globalizado e extremamente competitivo. Na época da Revolução Industrial, por exemplo, a empresa tratava o seu contratado como empregado, ou seja, como um indivíduo que deveria fazer apenas o que estava em seu escopo, né? Da forma como era pedido, estabelecido, nada mais do que isso. Ele cumpria aquela obrigação quase como se fosse uma forma robótica, mecânica, né? A gente vai ver isso muito bem num filme extremamente interessante, um clássico, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Eu acho que vale a pena assistir. Onde ali a gente tem cenas antológicas, eu acho que vocês até conhecem, já devem ter visto aí uma sessão da tarde, né, em alguma canal a cabo que passa esses filmes mais clássicos do cinema, né? Então, Tempos Modernos expressa muito bem como era o trabalho nessa época da Revolução Industrial, né? Então, a gente sabe que hoje em dia não basta o conhecimento teórico e técnico, é preciso competências inerentes ao profissional atual, como adaptabilidade, resiliência. Vocês sabem o que é resiliência? É a capacidade de reagir a um revés. Você rapidamente reage a alguma coisa que lhe contraria. Existe uma figura do meu tempo que era um brinquedo que as crianças gostavam muito, que era o tal do João Bobo. Era aquele boneco que você tinha de plástico, onde você tinha uma base ali de areia e tal, que você dava um soco nele e o boneco voltava. Então você socava o boneco, ele ia no chão e voltava. Isso é resiliência. O João Bobo é a melhor expressão para expressar o significado de resiliência. Outro ponto é a inovação, tá? Entre outras coisas, né? Para que a gente possa alcançar esse reconhecimento e sucesso profissional. Então, adaptabilidade, resiliência, inovação são muito importantes nos dias atuais, tá? Então, como eu vinha dizendo, é muito comum a gente ver alguns executivos hoje em dia, cada vez mais jovens, profissionais com grande formação, com uma brilhante formação e sólido conteúdo profissional, que saíram de faculdades, de pós-graduações, mas que não possuem assim, as habilidades necessárias para performarem e terem uma carreira de sucesso. Eles são excelentes na base teórica, estudaram em escolas renomadas aqui no Brasil e no exterior, mas encontram grandes dificuldades ao ingressarem no mercado de trabalho e ao assumirem posições de gestão. Por que isso acontece? Acontece basicamente porque a teoria não nos ensina tudo. E como a gente já sabe, a prática é um forte fator sim, de sucesso profissional, seja no alcance de resultados ou seja na resolução de impasses. Essa questão de resolução de impasses ela é muito importante. O executivo, o gestor, ele não vive simplesmente de alcançar resultados. Uma grande parte do dia a dia dele é dedicado à resolução de certos impasses em relação à equipe, ao ambiente de trabalho, correto? Então, atualmente a empresa moderna ela não busca apenas melhorar e qualificar a mão de obra disponível no mercado, mas sim implementar inovações e contar com profissionais cada vez mais antenados com as inovações que o mercado oferece. Profissionais que estejam dispostos a implementá-las em seu ambiente de trabalho.
Então, é possível a gente perceber um movimento contrário também, ou seja, ver profissionais que não querem e até mesmo insistem em permanecer onde estão, sem evoluir ou buscar oportunidades de engrandecimento, né, para si mesmo ou para a empresa. Esse tipo de profissional está fadado não só ao insucesso, mas como ser eliminado do mercado de trabalho. Esse tipo de postura daquele que não pretende evoluir, que se conforma em estagnar-se numa posição, esse tipo de profissional ele não vai ser aceito por uma empresa competitiva e moderna. Ele vai ser eliminado de alguma maneira. Então a gente tem que evitar esse tipo de comportamento, correto? Seguindo então. Aqui nós temos um slide que eu gosto muito, né? Onde a gente vai falar sobre o profissional e seu relacionamento interpessoal. E eu coloquei nesse slide uma frase muito interessante que a gente vê aí pela cidade, aqui do Rio de Janeiro principalmente, que é gentileza gera gentileza, que foi criada pelo profeta Gentileza, que era uma figura interessante, que ficava pelas ruas do Rio de Janeiro vestido assim com uma bata, uma barba longa, um cabelo também muito longo, e ele portava um cartaz na mão e ficava andando pelo Rio de Janeiro, onde estava escrita essa frase que se tornou assim praticamente de uso comum na cidade: gentileza gera gentileza. Então ele ficou conhecido como o profeta Gentileza. Mas apesar de ser uma figura um tanto folclórica, talvez até um pouco desequilibrado para aqueles que o conheciam, essa frase era tem uma grande profundidade. Se você age de forma gentil, você vai receber em troca gentileza. Se você é uma pessoa que age de uma maneira mais ríspida, você vai receber em contrapartida algo também mais bruto, mais ríspido, né? Então, na vida profissional, a gente vai ter que pensar um pouco nesse profeta gentileza, no momento em que a gente for trabalhar e desenvolver as nossas relações interpessoais, tá? Então, para que nós possamos ter uma boa convivência, precisamos aprender a lidar com pessoas completamente diferentes daquelas com as quais estamos acostumados e a respeitar tais distinções, as diferenças. Sabemos que cada um age de acordo com a educação a que teve acesso, com o contexto em que viveu e com as suas percepções da realidade. Isso é verdade, né? Isso é uma verdade. As pessoas elas acabam agindo muito de acordo com o contexto em que elas foram educadas. Mas a gente tem que fazer um esforço, quando a gente vai amadurecendo, de ajustes, no sentido de corrigir muitas vezes alguma coisa que na nossa educação a gente não conseguiu ter acesso, correto? Então, quando a gente tiver uma relação entre duas ou mais pessoas, ela é marcada pelo contexto que estão inseridas, né? O relacionamento interpessoal implica numa relação social, isto é, num conjunto de normas comportamentais que direcionam as interações entre os indivíduos que compõem a sociedade. Então, não dá para a gente separar isso, correto? O nosso contexto de onde nós viemos, onde nós estamos inseridos, isso implica numa relação social, onde existe esse conjunto de normas comportamentais, correto? A gente tem que estar muito atento para isso. As relações ajudam, inclusive, o profissional, quando a gente está falando dessas relações interpessoais, no campo da empresa, do trabalho, da organização onde vamos exercer a nossa profissão. Então, essas relações ajudam o profissional a atingir as suas metas pessoais e a obter o desempenho esperado por seus gestores. Isso é muito importante. Se a gente não souber se relacionar, provavelmente teremos grande dificuldade para chegarmos às nossas metas pessoais e atingir um desempenho que é esperado pela empresa. Então é primordial que o colaborador, no caso de uma empresa, possa trabalhar em um ambiente tranquilo, feliz, encorajador e que possa realizar suas atividades da melhor forma possível, gerando os resultados esperados pela empresa e pelos líderes. O bom relacionamento com os colegas de trabalho é entendido por muitos profissionais e empresas como o principal fator de motivação para as pessoas realizarem suas atividades diárias, seguidos do reconhecimento devido e esperado e do prazer de fazer o que se gosta. Isso é muito importante.
esse ambiente em que a gente cria, esse ambiente, vamos dizer, essa atmosfera positiva no trabalho, é imprescindível para que isso aconteça, para que as pessoas possam ter um prazer, né, de fazer o que gostam. Esse ambiente ele vai contribuir para isso. Se o ambiente não é favorável, vai ficar difícil, né, você fazer o que você gosta, né? Fica muito difícil. Então, a sociedade atual ela influencia também a maneira como as pessoas se relacionam nas empresas, sendo que a forma de socialização dos colaboradores sofreu alterações ao longo dos anos. Eu me lembro que no passado, a questão da diversidade, alguns tipos de brincadeiras, assédios, eles eram quase que aceitos naturalmente. Há 40, 30 anos atrás, eu já sou um veterano, quando comecei a minha carreira em empresas, na década de 80, alguns comportamentos eram aceitáveis. Por exemplo, fumar dentro da empresa. Fumava-se dentro de uma sala de reunião. Isso é inconcebível, né? Você fume dentro de um ambiente fechado. Isso é algo que, para vocês de uma geração mais jovem, é algo que parece um absurdo. E era um absurdo. Então, alguns outros comportamentos em relação a brincadeiras e posturas, alguns tipos de preconceitos que haviam no recrutamento, no momento do recrutamento de seleção, eram práticas mais ou menos aceitáveis e que hoje são inadmissíveis. Tá? Então, contemporaneamente, o profissional não deve ser apenas um excelente técnico e conhecedor da área em que atua. Está comprovado que o profissional deve ser uma pessoa sociável, isso é o mais importante, pessoa sociável. O indivíduo deve ser capaz de utilizar suas conexões, e seus colegas como fontes agregadoras no seu dia a dia profissional, potencializando os seus resultados e, consequentemente, os da empresa. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que o trabalho em equipe é imprescindível. Saber trabalhar em equipe para o profissional contemporâneo é uma habilidade extremamente importante. Mesmo que ele tenha que trabalhar muitas vezes à distância, home office, etc. Mas há momentos em que ele vai ter que se relacionar com outras pessoas, né? Ele vai sempre fazer parte de um time. Então, essa habilidade ela é hoje extremamente valorizada. Então, você tem que ter as suas conexões e utilizar os seus colegas como essas fontes agregadoras no seu dia a dia. E não criar problemas ou se afastar ou ver os colegas como competidores, coisas desse tipo. Tá? Você tem que potencializar essas suas conexões, né? Saber como tirar partido no bom sentido, né? No sentido até ético, né? Dentro do comportamento ético, tirar partido dessas conexões, utilizá-las em prol dos seus objetivos profissionais pessoais e das metas da empresa. Então, nas relações de trabalho, esse relacionamento saudável entre duas ou mais pessoas é alcançado quando as pessoas conhecem a si mesmas, quando são capazes de se colocar no lugar dos outros, que a gente vai chamar de empatia, né? Então, empatia é quando você se coloca no lugar da outra pessoa. E quando elas também expressam suas opiniões de forma clara e direta, sem ofender os interesses alheios, ou seja, assertividade e respeito mútuo. Ser empático é quando você sabe ouvir e entender a posição do outro. E ser assertivo é quando você sabe colocar de maneira, vamos dizer assim, profissional, de maneira educada, a sua opinião e os seus interesses. Você faz valer os seus interesses para a outra parte, mas de maneira sempre educada, de maneira profissional, quando estivermos no ambiente da empresa. Tá certo? Outra coisa muito importante é que tem que existir um sentido de ética muito forte nesse ambiente de trabalho, né? Respeito aos valores éticos, aos valores éticos universais e ao comportamento e à conduta que a empresa deseja. A maioria das empresas hoje tem os seus códigos de ética e conduta profissional. Então, o profissional atual ele tem que seguir esse tipo de conduta que é estabelecido pela empresa e trabalhar muito focado nos valores que a empresa preza, aqueles valores que ela tem como essenciais, correto? Então, trata-se de uma capacidade que a pessoa tem que ter de se socializar com os demais em qualquer âmbito. No nosso caso,
nós estamos tratando aqui do ambiente organizacional. Então, o profissional contemporâneo pode ser um técnico reconhecido, um profundo conhecedor da sua área de atuação, porém, se ele não é capaz de socializar, a sociedade e a empresa não o verão com bons olhos. Ou seja, se ele não for capaz de trabalhar em equipe, né, de se relacionar bem com seus pares, com seus superiores e até com seus subordinados, ele não vai ser visto por essa empresa e pela sociedade como um todo com bons olhos. Então ele precisa se relacionar bem com os demais profissionais da empresa, pois isso o ajudará a evitar desgastes e problemas desnecessários pela falta de alinhamento e comunicação. Tá? Então, diferentemente de outros aspectos de nossa vida, no ambiente profissional somos obrigados a lidar com pessoas que não escolhemos. Né? A gente vai trabalhar na empresa e a gente trabalha muitas vezes com pessoas que a gente não escolheu. A gente entra na empresa, elas já estão lá. A gente é obrigado a conviver diariamente. Às vezes nós convivemos mais com essas pessoas do que com os nossos próprios familiares. Né? Ou seja, temos que nos relacionar bem com pessoas que acabamos de conhecer, muitas vezes, e que têm pensamentos e crenças totalmente diferentes das nossas. Essa é a parte mais rica e mais desafiadora na construção dos nossos relacionamentos profissionais. Trabalhar as diferenças, aceitá-las e usá-las para aprimorar ainda mais as nossas habilidades, correto? Aqui, o que nós temos nesse slide são os 5 pilares que o material da unidade 1 destaca, que fazem a diferença. Um é o autoconhecimento, ou seja, é primordial para a administração dos nossos relacionamentos e ele implica em reconhecer nossas características de comportamento, o impacto que causamos nos outros e ainda quais comportamentos nos incomodam. Então a gente tem que fazer esse exercício de autoconhecimento. Né? Outra é a empatia, como já disse. Ela diz respeito à capacidade de considerar os outros, a opinião dessas outras pessoas, os sentimentos e as motivações dessas pessoas. Desta forma é possível ter um relacionamento equilibrado. A empatia também nos torna capazes de enxergar o outro e ampliar nossa percepção da realidade a partir de pontos de vista alternativos. Né? São pontos de vista alternativos. A sua característica mais marcante é de saber ouvir. Então a gente pode traduzir essa questão da empatia como a capacidade de ouvir e se colocar na posição da outra pessoa. Ele é muito importante para o convívio profissional e para o nosso convívio diário, né? Familiar, em sociedade, o que seja. A assertividade, por outro lado, é o oposto da empatia, né? É o oposto. Então, para a gente ter relacionamentos saudáveis, não basta apenas ouvir. É preciso também saber falar com educação e respeito e verbalizar as nossas opiniões, vontades e dificuldades. Fazer valer os nossos pontos de vista. Nós temos que saber valer. Fazer valer essas nossas opiniões, as nossas vontades e dificuldades. Não podemos ficar só numa posição passiva de ouvir e entender a outra parte. Então, assim, a assertividade nada mais é do que a habilidade para nos expressarmos de forma franca, direta, clara, serena e respeitosa. Isso é muito importante. Você saber se expressar dessa maneira, colocar a sua opinião, o seu ponto de vista, sempre de uma maneira clara, direta, mas serena e respeitosa. Outro ponto é a cordialidade. Isso significa ser gentil, solícito, simpático e demonstrar consideração pelos outros. A cordialidade desinteressada que nós oferecemos por iniciativa própria, sem esperar nada em troca, é um facilitador do bom relacionamento em geral, em especial no ambiente de trabalho. Então você ser gentil, solícito, simpático, sem aquele aspecto da cordialidade, da bajulação, né? Ela tem que ser uma coisa natural. Ela vai ser extremamente importante como um elemento que vai aí facilitar muito o nosso relacionamento em termos gerais no ambiente de trabalho, quando a gente é solícito, gentil, simpático, né? Isso ajuda muito, ajuda muito. Outra questão ética que eu já falei, né? A ética é imprescindível hoje em dia.
até pelo momento que nós estamos vivendo no nosso país, né? Onde a gente está vendo aí que a falta de ética se tornou quase uma prática comum e isso assustou a sociedade brasileira como um todo. Então é um ponto muito importante para qualquer profissional, Então ética trata-se de tomar atitudes que não prejudiquem os outros e que não contrariem o que se considera acordado, certo e justo, inclusive em termos de valores universais, né? De honestidade, enfim, coisas desse tipo, né? Observar os preceitos universais em relação ao que é certo e errado. Nós sabemos todos o que é certo e errado, correto? Então, podemos ter muito autoconhecimento, ser altamente empáticos, assertivos e cordiais, mas se não conduzirmos as nossas relações dentro da ética, nós não conseguiremos manter relacionamentos equilibrados e não teremos uma carreira profissional longa e de sucesso. Certamente ela será prejudicada por essa posição, por essa postura em que a pessoa não tem ética. Agora, alguns pontos que os profissionais devem evitar no ambiente de trabalho. Isso é muito importante que você, como um profissional, quando você começar a sua carreira, entrar numa empresa ou como estagiário ou trainee, já deve observar de imediato, né? Por exemplo, profissional que fala muito, né? A gente deve ter cuidado para não ultrapassar os limites, né? Nem divulgar informações não verdadeiras ou confidenciais. Então, aquele que tende a falar muito acaba cometendo esses deslizes, fala o que não deve, né? Algumas vezes até revela posições ou informações confidenciais, ou divulga coisas que não são realidade, ou divulga informações que ainda são projetos e já divulga dizendo que a decisão está tomada. Então, falar o mínimo possível no sentido de manter a confidencialidade, a reserva das informações. Isso é muito importante, né? Isso contribui para o bom ambiente profissional. Outra coisa é falar mal dos colegas. Isso é uma coisa constrangedora e quem costuma falar mal dos colegas acaba criando uma rede de inimizade, certo? Então, o ditado antigo já diz que se alguém está falando mal de uma pessoa para você, muito provavelmente falará mal de você para outra pessoa. Além disso, tal atitude não é condizente com o perfil de profissional que as empresas esperam, né? Então, se a pessoa está falando mal de você, certamente ela vai falar, está falando mal de uma pessoa, quer dizer, ela vai falar mal depois de você para outra pessoa, porque isso é um hábito dela, falar mal dos colegas. Ela não tem nenhum tipo de censura em relação a criticar os colegas de maneira aberta. Então, se faz com um, fará com você. Então, evite esse tipo de comportamento e evite até de dar, vamos dizer assim, trela para esse tipo de colega que adora falar mal do outro, né? Viver mal-humorado. Bom, há dias que não acordamos bem e os problemas do dia a dia nos fazem ficar preocupados. Porém, precisamos lembrar que estamos em um local de trabalho e que precisamos nos relacionar com pessoas que também têm suas dificuldades. Assim, temos que tentar não descarregar nos outros nossas frustrações, pois isso poderá gerar um ambiente de trabalho pesado e hostil. Ninguém gosta de conviver com pessoas que estão mal-humoradas 24 horas por dia, principalmente no ambiente de trabalho, onde eu já disse e volto a frisar, a gente passa a maior parte das nossas vidas. Muitas vezes passamos mais tempo no trabalho do que com a nossa própria família. Então, ter uma postura positiva, né, bem-humorado, um pensamento sempre para cima, ajuda muito a você constituir um ambiente propício ao seu redor, né? E ser conhecido também como uma pessoa positiva, né? Agradável, né? Porque o mal-humorado ninguém vai querer trabalhar com essa pessoa. Na hora de uma promoção, de trabalhar com uma outra equipe, esse ponto pode ser considerado. Bom, falta de higiene. Parece até que isso é uma coisa do passado, mas por incrível que pareça, ainda hoje enfrentamos esse tipo de problema, né? Além de minar qualquer relação, seja no âmbito que for,
é até mesmo uma questão de saúde. Então, manter as unhas limpas, cortadas, cuidar bem da sua pele, dos dentes, manter o asseio diário, isso faz parte da imagem do bom profissional. Ninguém consegue trabalhar numa equipe ao lado de uma pessoa que não tem uma higiene em dia, né? Que não está asseada. Isso cria um constrangimento enorme e às vezes até um profissional bom, mas que peca nesse aspecto, né? E tem a sua carreira abortada porque negligencia essa parte da higiene. Eu já conheci alguns casos desses, parece até piada, né? E às vezes a pessoa virava piada realmente. Nos bastidores existia aquele comentário malicioso, né? A boca pequena, como se diz, sobre aquela pessoa que não usava desodorante, enfim, coisas desse tipo, né? Eu me lembro tipicamente que tínhamos um funcionário, eu trabalhei junto com ele, que ninguém queria chegar perto dele. Ninguém queria chegar perto. E os apelidos em relação a essa pessoa pegaram até numa postura totalmente errada, quase que um bullying, né? Mas a culpa era da própria pessoa que negligenciava. Até que um chefe chegou e começou a comentar, né? Cara, você tem que fazer isso, tem que melhorar esse aspecto e tal. Foi difícil, mas acabou que melhorou um pouco. Mas porque chegou um ponto que ninguém conseguia trabalhar perto dessa pessoa justamente pela falta de higiene, né? Então eu alerto para esse ponto, talvez não para você, porque eu acho que você é uma pessoa aí que está me ouvindo que não tem esse problema, mas você vai trabalhar às vezes com gente que tem, você até tem que ajudá-las nesse sentido. Faltar com respeito com os demais. Precisamos ter sempre respeito e educação com colegas e líderes, assim como eles devem nos tratar da mesma forma. Isso é importante. Comportamento egoísta, temos que evitar isso também. É preciso trabalhar o espírito de cooperação, isso é muito importante. Brincadeiras impróprias, não precisa nem dizer. Isso é constrangedor. Hoje em dia não se admite mais isso. A gente não pode extrapolar nessas brincadeiras. Elas podem se transformar em assédio. São coisas inadmissíveis. Às vezes a gente presencia algumas brincadeiras que não são convenientes. Você entra, às vezes, numa repartição pública, num banco, numa loja, o que seja, e às vezes você vê lá os funcionários brincando, né? Brincadeiras totalmente inadequadas para o ambiente de trabalho, aquilo te choca, né? Então, vamos manter esse comportamento, né? Tem hora para brincar, tem hora para trabalhar e principalmente saber que tipo de brincadeira, né? E outra questão da inflexibilidade. Hoje, na sociedade moderna, a inflexibilidade, ela é inadmissível. Você tem que ser flexível, porque o mercado é tão competitivo, as tecnologias novas estão chegando, que é impossível você ter uma carreira de sucesso se você for inflexível. Não tiver a capacidade de se adaptar e se moldar, e principalmente aceitar a opinião, né? Aceitar a opinião, a flexibilidade está muito ligada a esse comportamento de não mudar a sua opinião. Eu sou assim, acabou, é assim que eu penso. Isso prejudica a pessoa. Você tem que ter essa flexibilidade de saber mudar de opinião quando for o caso, né? Quando for o caso. Por falar em caso, nós temos um estudo de caso que eu recomendo que vocês leem atentamente. E ali tem uma lição muito interessante, né? Que é essa questão de como nós tratamos com a tecnologia, uso excessivo de e-mails, né? O Pedro, que é o profissional lá, é o personagem do caso, né? Ele passa por uma situação que muitas vezes ela é verdadeira realmente. Ele confia demais em mandar e-mails e tal, e ele acaba perdendo praticamente o prazo que ele tinha para entregar uma apresentação para o chefe dele, e acaba ficando em cima da hora, porque ele passou um e-mail para a colega de trabalho pedindo informações. E esse e-mail ela não responde. E ele confia no e-mail. Vamos dizer, a lição que nós aprendemos nesse caso é que a gente tem que manter ainda a relação direta com os nossos colegas de trabalho. A gente não pode só viver na base da tecnologia, do contato pela tecnologia. Então, muitas vezes, esse relacionamento face a face no trabalho, no sentido de você obter uma informação, esclarecer algum ponto, ele é muito importante. E o Pedro aí, ele teve uma falha. Então dá uma lida nesse caso, analisa esse caso por esse ponto de vista, por essa perspectiva, correto?
E finalmente eu gostaria aqui de fazer então um resumo do que foi esse nosso slideshow, essa nossa pequena revisão do conteúdo da unidade 1. Qual é o resumo dessa unidade? O que nós aprendemos realmente? 1. Investir em relacionamentos saudáveis. Isso é muito importante. Evitar os conflitos. Investir no seu trabalho em equipe. Conhecer bem os nossos colegas e os nossos líderes, uma vez que cada indivíduo é único e cada um tem uma personalidade própria, né? Isso é verdade. Então a gente tem que investir muito em conhecer essas pessoas. Conhecer um pouco mais, cada um ajuda a construir boas relações no trabalho. Você sabe como as pessoas são, né? As características de cada um, tá? A gente pode dizer uma palavra até bonita, as idiosincrasias de cada um, ou seja, como é que elas são, o que elas gostam, o que não. Isso vai te ajudar muito a construir boas relações no trabalho. Outro, ajudar o desenvolvimento da equipe, identificando as habilidades e forças que cada um, né, e trabalhando, as forças de cada um, né, e trabalhando as diferenças como equipe, ou seja, a gente tem que colaborar para o desenvolvimento da equipe de trabalho, né? A gente não pode remar contra o desenvolvimento da equipe. Você, como profissional, tem que estar sempre contribuindo para esse desenvolvimento, identificando as habilidades e as forças de cada um na equipe e trabalhar com essas diferenças, porque às vezes o somatório dessas diferenças é que leva a uma equipe forte, não é que todo mundo é igual. Isso aí muitas vezes não adiciona. Justamente quando existem diferenças, é que você tem uma equipe muito mais forte, porque um completa o outro, né? Aquele ponto mais fraco de um é o ponto mais forte de outro. Então, quando você consegue ter esse tipo de equipe, vai ter um time vencedor, correto? Vai ter um Barcelona da vida, né? Um Real Madrid. Não vai ser um time aí de segunda divisão, porque ali as pessoas sabem jogar em equipe. Embora você tenha as estrelas, os superstars, né? Os grandes jogadores, você tem aqueles jogadores que são mais assim, os famosos carregadores de piano, né? Então é o somatório daquele superstar, daquele grande jogador, né? Com aquele que é mais físico, que faz o trabalho mais duro de marcação, etc. Vai formar um time de futebol, por exemplo, ou um time de basquete que seja vencedor, tá? Outro, o ponto 4, muito importante, saber resolver eventuais conflitos, uma vez que é de suma importância que se possa ter um bom relacionamento com os colegas, além de manter um clima leve na empresa. Então, se houve algum tipo de conflito, resolve imediatamente, não deixe que as coisas acumulem, tá? Resolve isso, porque isso é muito importante se você manter um clima leve na empresa. Como eu já disse, a gente passa a maior parte da nossa vida dentro de uma organização, muito mais tempo até que com a família. Então, esse aspecto de manter esse clima leve é muito importante. Bom, chegamos ao fim. Aguarde a nossa próxima conferência, ou vou chamar isso de slideshow, certo? Estou à disposição através do e-mail, ou vocês podem contactar também o nosso tutor. Até breve.